Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Martins, esse aqui é o canal Lídia Arteira. Hoje vim trazer para vocês esse cachepô no fio de malha, né, com o ponto baixo centrado, inclusive a base, que é o ponto mais indicado para estar fazendo cachepô, né? Porque ele fica bem firme. Para estar fazendo esse trabalho, eu vou estar usando aqui o fio de malha. Esse aqui é o 140 metros. Ele, em peso, ele pesou 700 gramas. Vou estar usando aqui a agulha de 8 milímetros para estar trabalhando com esse fio, mas isso daqui é muito relativo, porque às vezes o fio vem mais grosso, às vezes vem mais fino, então você vai ter que ver aí qual que é a medida da agulha que você vai estar usando, né? Fita métrica para mim saber o tamanho da minha base que eu preciso e tesoura. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa aí o seu joinha para mim se você gostar do vídeo, tá bom? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Então, para estar fazendo isso, eu vou estar começando aqui o meu trabalho com o anel mágico. Aqui eu vou laçar aqui, ó, nos meus 3 dedos aqui, ó. Tô segurando o meu fio aqui, venho e cruzo esse fio aqui, que vem do novelo por cima do que tá segurado na minha mão. Então, aqui, ó, olha só como que ficou. Aqui, ó, esse aqui é o fio do novelo. Então, eu venho aqui por baixo, pego aqui esse fio e trago aqui pra frente. Aqui mesmo, eu já vou dar uma levantadinha nele pra dar altura e já faço aqui uma correntinha. Posso soltar aqui da minha mão e essa correntinha que a gente fez vai ser contada como o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui dentro, eu vou colocar mais 5 pontos baixos, dando total de 6 pontos baixos com essa correntinha que a gente subiu. Então, aqui eu já tenho 2, porque eu tô contando com a correntinha. 3, 4, 5 e 6. Lembrando aqui, ó, que eu tô sempre andando com esse fio aqui por dentro do círculo, né? Aqui eu vou puxar, dar uma puxada aqui, e aqui eu vou aumentar a minha laçada, para não escapar da agulha, tá? Olha só, aqui, ó, bem aqui, é aquela correntinha que a gente fez, tá vendo? Olha só, a perninha aqui de trás e a perninha aqui da frente. E eu tenho esse primeiro ponto baixo, realmente, que é o primeiro ponto baixo, eu tenho ele aqui. Isso daqui era aquela correntinha que a gente fez para dar altura. Eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto baixo mesmo, né? Vou colocar aqui de trás pra frente. E pego aqui esse meu fio que veio lá do novelo, olha só, aquela laçada que a gente fez, e vou passar aqui pra trás. Não passou. Aqui, ó, introduzi aqui, pego esse fio aqui e levo aqui pra trás, tá? Tirei da agulha. Olha só como que ficou. Aqui agora, eu tenho esse fio aqui, que é o dessa laçada, e tenho aqui aquele fiozinho lá da parte de trás, que é aquela argolinha da minha correntinha. Então, aqui o que eu vou fazer aqui agora vou introduzir o meu fio aqui em uma das perninhas aqui desse fio que tá vindo do novelo, e também naquela correntinha, na argolinha mais de trás lá da correntinha, que a gente fez aquela primeira correntinha que a gente fez quando fez o anel mágico. Aqui eu vou passar aqui, ó, essa laçada que saiu do meu novelo, coloco aqui, dou aqui uma ajustada, puxando aqui esse fio que vem do novelo. E aqui eu vou laçar o meu fio e vou puxar tudo junto aqui. Pronto. Fechei aqui a minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, que vai valer como meu primeiro ponto baixo também aqui, pra gente tá fazendo a nossa sequência do ponto centrado. Se eu continuar com a mesma quantidade de fio, ele vai virar um chapéuzinho e vai enrolar todinho. Então, o que eu preciso é colocar aumentos aqui. Então, para cada ponto aqui, desses 6 pontos, para cada um eu vou colocar um aumento,
que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tenho essa primeira correntinha aqui valendo como um ponto baixo. Então, agora, eu venho aqui no mesmo lugar e vou colocar aqui também, de novo, um ponto baixo. Aqui, ó, para mim saber aonde vai ser o próximo lugar, eu vou ter que vir na junção entre um Vzinho aqui, ó, entre um ponto baixo e outro, que fica essa correntinha aqui, ó, deitada, eu tenho que vir entre um ponto e outro. Tá vendo? Aqui é a junção. Então, eu venho bem aqui, ó. Prestando atenção que aqui a minha agulha tem que sair bem no meio, tá? Um carro barulhento aqui, deixa eu pôr na pausa. Pronto, já passou. Então, aqui, ó, eu tava mostrando pra vocês bem aqui, tá vendo que a minha agulha tá bem no meio. Então, aqui, eu venho e faço aqui 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, ó, bem aqui, vai ser o próximo ponto que a gente vai colocar, vai ser aqui. Gente, não é aqui, não, tá? É entre um ponto e outro, ou seja, bem nesse lugarzinho aqui, ó, você vai introduzir a sua agulha. Então, eu vou introduzir aqui, epa, aqui escapou, olha só, aqui, ó, bem aqui, ó, escorrega mesmo, tá? Olha só, saiu bem no meio, bem no centro, tá vendo? Então, aqui, eu venho e faço aqui mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Venho no próximo, não é aqui, ó, entre um ponto baixo e outro. Sempre prestando atenção se tá saindo aqui no meio, tá? Olha só, uma perninha tem que ficar pra cá e a outra tem que ficar pra cá. Olha só como que é o ponto. Aqui mesmo, ó. Tá vendo? Fica aqui. A minha agulha sempre tem que sair entre esses 2 pontos, que é o caso que aconteceu aqui. Então, aqui eu venho e faço mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Já tá feito. Aqui eu tenho mais um ponto, tomando cuidado para não fazer no lugar errado, tá? O meu ponto, ele é muito, muito apertado. Mas aqui já passou. Deixa eu ver aqui atrás. Sempre temos que conferir se ficou aqui no centro, tá? Aqui ficou. Não ficou, ó. Aqui, ó. Olha só, onde tem que sair. Saiu aqui. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Olha só. E agora, vou colocar mais 2 pontos aqui. Bem na junção de um ponto com o outro. Aqui, eu já fiz toda a minha carreira e para saber se eu fiz tudo certinho, eu tenho que contar. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Como eu tinha 6 pontos na carreira anterior e eu precisava de um aumento para cada ponto de base, então, eu tenho 12 pontos, tá certinho, né? Aqui agora eu vou aumentar aqui minha laçada. Bem aqui, ó, você vem e puxa e ajusta bem aqui o seu miolinho, tá? Então, ficou dessa forma. O que eu vou fazer aqui agora? Venho aqui novamente, nesse ponto aqui, ó. Aqui tá a minha correntinha, que eu dei como altura do primeiro ponto baixo. E aqui está o ponto baixo mesmo. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente. Pego aqui o meu fio e trago aqui. Puxei, tá vendo? Olha só como que ficou. Aqui agora,
Tá vendo que aqui, ó, olha só, aqui já dá pra mim ver que tem um ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Que até tá separando aqui. Então, eu vou introduzir o meu fio aqui. E aqui, ó, nessa argolinha aqui da minha correntinha. E venho aqui, laço meu fio que tá vindo do novelo, ajusto aqui, ó, pra não ficar muito largo, e puxo tudo. Já saí bem no centro aqui, ó, tá vendo? Bem no centro, tá vendo que tem uma correntinha pra cá, outra pra cá? Aqui eu faço uma corrente pra dar altura do meu primeiro ponto baixo. Eu venho aqui nesse próximo ponto baixo aqui, ó, bem na junção. Tá vendo que quando vai crescendo o trabalho, já vai ficando mais fácil de ver? Bem aqui vai ser onde eu vou colocar o meu ponto baixo. Nessa carreira aqui, vai ser um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos. Então, aqui, ó, coloquei aqui o meu aumento. Então, vai ser um ponto baixo sozinho e um aumento. Essa correntinha que eu coloquei aqui, ela ficou sozinha, né? O próximo ponto já foi com aumento. Agora, eu não vou colocar aqui. Vou colocar sempre aqui, porque é no centro. Por isso, é o ponto baixo centrado. Saiu bem no meio aqui atrás, então, agora, eu venho e puxo e faço um ponto baixo sozinho, porque o anterior foi um aumento. Agora, sim, pro próximo ponto vai ser aumento. Não venho aqui, venho aqui, tá vendo? Que tem um buraquinho aqui, que se fosse fazer ponto baixo normal, seria bem aqui. Mas como estamos fazendo centrado, então tem que ser bem aqui no meio. Aqui eu introduzo o meu fio, saí aqui bem no centro, e aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo local, porque é o meu aumento. Aqui eu vou fazer um sozinho. Sempre prestando bastante atenção lá atrás, para não ficar só uma parte, tá? E tem que ficar bem no centro. Esse aqui eu fiz sozinho, o próximo eu vou fazer aqui bem no centro. Olha só, introduzi o meu fio e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo local. Então, essa carreira vai ser isso. Um ponto centrado bem aqui, sozinho, e o próximo ponto centrado vai ser aumento, 2 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui até terminar e volto novamente com vocês, a gente tá fechando a carreira. Completei aqui toda a minha volta e terminei aqui a minha terceira carreira com ponto de aumento, porque no início da minha carreira, eu fiz aqui essa correntinha e deixei ela sozinha. Se eu tivesse começado com aumento aqui, eu teria terminado sem aumento, tá? Com o ponto sozinho. Mas, como foi o contrário, né? Então, aqui eu vou aumentar aqui a minha laçada. Essa daqui é aquela correntinha que a gente fez para dar a altura do ponto baixo. E esse aqui é realmente um ponto baixo. Então, eu introduzo aqui a minha agulha aqui. E puxo a minha laçada aqui pra dentro. Olha só como que ficou. Ficou dessa forma. Aqui, ó, eu tenho bem aqui, ó. Quando eu puxo assim, tá vendo que aqui, ó, bem embaixo do ponto baixo, tem aqui, esse ponto baixo aqui, eu vou introduzir o meu fio aqui. E puxo assim, ó, pegando a minha correntinha lá atrás. Aqui eu passo a minha laçada aqui e ajusto aqui porque ela tá bem larga, né? Então, aqui, ó, ajustei e puxo tudo. Tá vendo que aqui eu já fiquei com a minha laçada bem no centro? Aqui eu dou uma levantada para dar altura e faço um ponto
de corrente, que vai equivaler como o meu primeiro ponto baixo. Aqui, ó, vou deixar esse sozinho, venho aqui no próximo ponto, na junção aqui, bem no centro, vou introduzir o meu fio, prestando atenção para ficar sempre no meio aqui, uma perninha de cá e outra perninha de cá. E puxo aqui e faço mais um ponto baixo sozinho. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos baixos, cada um em cada ponto de base. No próximo, já vai ser um aumento. Então, eu venho aqui na minha junção de um ponto com o outro, prestando atenção aqui para pegar bem no centro. E aqui eu vou fazer um ponto de aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Aqui eu vou fazer só um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo sozinho, prestando atenção aqui para não ficar errado. E no próximo, eu já vou ter de fazer um aumento. Então, vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de base e um aumento. Então, aqui, esse meu aqui é o local de aumento. Então, aqui eu tenho que olhar bem para ver se tá no local certo. E coloco o meu ponto de aumento. Vou fazendo isso, colocando 2 pontos baixos para cada ponto de base e um aumento, pegando sempre, observando sempre atrás, para ver se tá ficando tudo certinho, tá? E aí, eu já volto novamente com vocês para tá fechando a nossa carreira. Terminei aqui, então, a minha 4ª carreira. Tá vendo que agora já vai ficando bem mais fácil de você visualizar aqui os pontos onde você tem que colocar o ponto baixo centrado? Então, aqui, ó, eu vou aumentar aqui a minha laçada. Essa daqui, ó, é a minha... Ah, gente, eu terminei com ponto de aumento aqui, tá? Essa daqui é a minha primeira correntinha que eu subi para dar a altura do ponto baixo. Esse aqui é realmente o ponto baixo. Bem aqui, eu introduzo aqui a minha agulha, laço aqui o meu fio, a minha laçada aqui que vem do novelo e puxo aqui. Olha só. Aqui, eu vou repetir da mesma forma. Bem aqui, ó. Eu venho aqui. Aqui, ó. Debaixo do ponto baixo. E venho colocando aqui, pegando aquela alcinha aqui da minha correntinha que eu subi. Aqui, eu laço aqui o meu fio. Vou dar uma ajustada aqui para não ficar com o fio muito grande. Seguro aqui para ele não escapar, né? E aqui, eu venho fazendo aqui. O meu ponto baixo já saiu bem aqui, na onde ele realmente tem que sair, né? Dei uma alongada nele e aqui eu faço minha corrente para dar a altura do ponto baixo. Aqui agora é o seguinte... Como é fio de malha, ela é muito grossa. Então, eu não posso ficar colocando aumento em cima de ponto de aumento. Então, o que eu vou fazer é distribuir melhor isso daqui, tá? Aqui, eu vou fazer... Se você prestou atenção, você viu que aqui foi o meu círculo mágico. Eu coloquei 6 pontos baixos aqui. Como eu estava explicando para vocês, esse primeiro círculo aqui, no anel mágico, a gente colocou 6 pontos baixos. Na segunda carreira, eu coloquei um ponto de aumento para cada ponto de base. Então, ficamos com 12 pontos baixos, desculpa. 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu coloquei um ponto baixo normal e um ponto baixo de aumento, né? Um sozinho e 2 juntos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Já nessa carreira aqui, a gente colocou 2 pontos baixo sozinho e um aumento. No próximo vai ser 3 pontos baixos sozinho e um aumento. No próximo, 4 pontos baixos sozinho e um aumento.
O que a gente tem que prestar bastante atenção nesse trabalho? Como é o fio de malha, se eu colocar aumento sobre aumento, vai ficar muito grosso, muito grosseiro. Então, aqui eu tenho que fazer uma forma que não caia ponto de aumento sobre ponto de aumento. Aqui eu dei uma corrente de aumento, se eu vim aqui, não vai ficar ponto de aumento sobre ponto de aumento, porque o meu ponto de aumento tá aqui. Então, aqui, ó, eu vou começar ele, depois que eu for completar aqui, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aqui, então, eu já fiz uma corrente pra dar a altura do ponto baixo. Aqui, eu vou introduzir o meu fio, prestando sempre atenção se a agulha saiu no local certo. E bem aqui, eu vou colocar o meu ponto de aumento. Mas eu preciso ter 3 pontos sozinhos. Então, aqui eu venho aqui nesse intervalo aqui, ó, na junção de 2 pontos. Venho aqui e coloco 1. E no próximo, eu coloco mais 1, deu 2 pontos. E aqui, eu vou colocar mais um. Serão 3 pontos baixos sozinho. Agora, eu venho aqui e coloco o meu ponto baixo com aumento. Desculpa que escapou. No mesmo local, eu coloco aqui o meu aumento. Tá vendo que não ficou... Aqui é o meu aumento. E aqui, ó, aonde eu coloquei aumento, o ponto tava sozinho. Então, assim, ele não vai ficar muito grosseiro. Então, é sempre essa sequência. Você vai colocar aqui, essa carreira minha, são 3 pontos baixos entre cada aumento. A próxima vai ser 4 pontos baixos entre cada aumento, a próxima 5, assim até eu completar minha base de 23 centímetros, tá? Eu vou continuar a minha aqui colocando dessa forma. Aqui eu tenho o ponto baixo com aumento, aqui eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos sozinhos. Aqui, 1, 2, e 3. Aqui agora eu coloco o meu ponto baixo com aumento. Aqui, ó, não saiu no local onde eu preciso. Sempre presta atenção, tá? Porque senão fica o trabalho ficando... Agora sim saiu, tá vendo? Aqui é o meu ponto com aumento. Vou fazer isso até chegar mais lá no final, e aí volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai completar aqui, já que eu comecei aqui, coloquei só aquela correntinha aqui, como valendo um ponto baixo, e já fiz aumento. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser quando eu chegar lá, tá? Então, aqui, ó, voltei pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, esse ponto é aquela correntinha que a gente fez pra dar a altura do ponto baixo. Terminei aqui, é aquele último aumento que eu tenho nessa carreira. Então, bem aqui, ó, olha só, bem aqui é onde eu vou introduzir a minha agulha. E saiu no lugar errado novamente. Então, eu tiro a minha agulha aqui do local, pra mim colocar no local certinho, tá? Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Saiu bem aqui, ó, bem no intervalo. Aqui eu faço um sozinho. Nesse próximo aqui, eu também vou fazer um sozinho. Fiz um sozinho. E aqui é aquela correntinha minha que eu fiz no início da carreira. Então, aqui, ó, tá um aumento e aqui tá o outro. E entre um aumento e outro tem 3 pontos baixos, igual eu tinha falado pra vocês. Aqui, eu vou aumentar aqui a minha laçada. Venho aqui naquela correntinha, tá vendo? Olha só, aquela correntinha.
Mas eu venho pegar é aqui, ó. Aquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, aqui, eu venho aqui nessa laçada e na minha correntinha aqui, ó. Coloco aqui o meu fio, dou só uma ajustada nele aqui para ele não escapar e puxo tudo junto. Já saí aqui novamente, ó. Aqui eu faço um ponto baixo. Então, você vai sempre observando aí no seu trabalho para que os aumentos não coincidam em cima de aumento, tá? Então, você pode começar aqui com aumento aqui, não tem problema. Eu só quero que você preste bastante atenção para o seu trabalho não ficar muito grosseiro, tá? Então, aqui, nessa carreira, a gente teve 3 pontos sozinhos entre cada aumento. Nessa próxima carreira, vai ser 4, na próxima 5. Eu vou fazer a minha aqui agora, até completar aqui a minha quantidade de 22 a 23 centímetros nesse sentido aqui. Vou fazer a minha e volto novamente com vocês pra gente tá subindo o nosso cesto. Bom, gente, então aqui eu já segui com toda a minha volta. Eu já tenho a minha quantidade de centímetros, já vou mostrar pra vocês. Subi 9 carreiras. Entre um aumento e o outro, eu fiquei com um total de 7 pontos baixos, tá? Então, aqui tá um aumento, aqui tá o outro. Entre um aumento e outro, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos. Aqui, vou medir aqui pra vocês verem. Daqui até aqui, eu fiquei com quase 23 centímetros, tá? Então, essa é a minha medida. Aqui, ó, eu tenho aqui aquela correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto baixo. E aqui eu tenho realmente o ponto baixo. Então, aqui, eu vou introduzir o meu fio de trás para frente, igual eu tava sempre mostrando para vocês. Enlargueci essa laçada aqui e passo aqui para trás. Aqui agora, vou dar uma ajustada aqui no tamanho dessa laçada, que ficou muito grande. Introduzo aqui o meu fio aqui, a minha agulha aqui, e aqui naquela alcinha da minha correntinha que eu fiz para dar a altura do ponto baixo. Laço aqui, deixa eu ajustar aqui mais um pouco. E aqui, ó, é só ajustar para ficar um ponto bonito. Laço aqui e trago tudo pra cá. Aqui agora eu já vou começar a subir o meu trabalho. Então, o que eu vou fazer, aqui, ó, puxei aqui a minha laçada. Aqui, ó, bem aqui, olha só, tem essa laçada aqui. O que eu vou fazer vai ser passar essa laçada aqui dentro, ó. Olha só. Tá vendo aqui como que vai ficando aqui, ó? Fica igual os outros, tá vendo? Aqui agora, eu faço uma correntinha. E aqui, ó, na parte de dentro, tá vendo? Como que tem esses pontinhos aqui, ó, em todos tem esses pontinhos. Então, essa primeira correntinha que eu fiz, eu não tenho esses pontinhos, mas nos próximos eu já tenho. Aqui, ó, tem essa alcinha e essa alcinha aqui de trás. Eu vou pegar essa alcinha e vou pegar esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Esse lacinho aqui, tá vendo? Em todos tem, ó. Tem essa alcinha e esse pontinho aqui. Em todos tem, tá vendo? Na parte do avesso. Então, aqui, eu laço meu fio e faço aqui um ponto baixo. Venho na minha próximo ponto, introduzo, pego só a argolinha aqui de trás e também aqui, ó. Olha só, peguei 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Isso eu vou repetir em todo o meu trabalho. Cheguei ao fim aqui da minha carreira. Essa carreira que a gente acabou de subir,
ela não tem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Ela é ponto baixo sobre ponto baixo, pegando pelas duas argolinhas que eu mostrei na carreira anterior. Então, aqui, ó, já fiz aqui todos os pontos, não pulei nenhum. Aqui é aquela correntinha para dar a altura do ponto baixo. E aqui é aquele primeiro ponto baixo que a gente realmente fez, tá? Vou introduzir aqui a minha agulha de trás para frente. A minha argola já tá bem esticadinha. Vou puxar ela aqui para trás. Até agora, nenhuma novidade, né? Agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou introduzir o meu fio aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um ponto baixo aqui? Eu vou introduzir aqui no meio. E vou aqui, ó, puxar aqui o meu trabalho. Ajustando bem. Olha só, já tá bem ajustadinho. Agora, eu puxo aqui, ó, e faço uma corrente. Olha só, já fiquei com um ponto baixo bem aqui no meio, bem no centro, né? Aqui agora, eu venho aqui. Tá vendo como que agora ficou bem definido aonde que a gente tem que colocar cada ponto baixo centrado? Vai ser aqui, ó, não é aqui, não é aqui. É entre aqui, ó, bem no meio. Em cada um desses daqui, você vai colocar um ponto baixo. Então, você coloca a sua agulha, prestando sempre atenção aqui, ó, se tá bem colocada, tá? Se tá introduzida de forma correta aqui atrás. Sempre dá uma olhadinha. Aqui, você vai fazer o ponto baixo. Aqui, você vai introduzir o seu fio novamente aqui, a agulha, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Agora, vai ser isso em toda a nossa volta. Não tem aumento agora, não tem diminuição, vai ser sempre assim, até você alcançar aí a sua altura que você precisa. No meu caso, a altura que eu preciso é de 12 a 13 centímetros, tá? Pro vaso da minha cliente. Ela já mediu lá e já me passou toda a medida. Gente, se você estiver gostando, já deixe seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. Se fizer alguma peça pelas videoaulas, me marque no Instagram, Lidia_Arteira, e no Facebook, Lidia Arteira, tá? Então, aqui, gente, agora não tem segredo nenhum. Você vai simplesmente, aqui, ó, eu coloquei fora do lugar, do local. Aqui, por que que fica tão mais difícil assim? Porque eu não tenho como firmar a peça fica solta aqui em cima. Então, fica parecendo que dá muito trabalho para fazer, mas na verdade não dá. Quando a peça tá no meu colo, então eu fico com um ângulo bom para trabalhar. Já aqui em cima da mesa eu não tenho esse apoio, né? Então, aqui é simplesmente isso. Você vai colocando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no final, sempre colocando aqui, ó, dentro do ponto baixo. Eu vou colocar, quando chegar aqui, eu volto para mostrar como que vai encerrar a carreira. Segui aqui toda a minha volta. Essa aqui é a minha corrente que eu fiz, aquela corrente inicial para dar a altura do ponto baixo. E esse aqui é o ponto baixo. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou puxar aqui o meu fio. Tiro aqui a minha laçada, introduzo aqui bem no centro aqui, ó, para mim fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou passar aqui a minha argolinha aqui, ó. Olha só, aqui dentro, ó. Já passei aquela argolinha que eu tava segurando, passei ela e agora vou puxar aqui o meu fio. Aqui eu já tenho aqui a minha primeira corrente, que equivale como meu primeiro ponto baixo centrado. Aqui agora, eu venho aqui pro meu próximo ponto baixo aqui e faço ponto baixo. Então, eu sempre vou encerrar minha carreira dessa forma e sempre vou dar sequência aqui no meu trabalho, fazendo ponto baixo centrado dentro de ponto baixo, bem no centro, até completar a altura que eu preciso. Eu vou fazer todo o meu trabalho aqui e quando eu terminar de fazer essas carreiras que der a altura do meu trabalho, que eu preciso, eu volto com vocês pra gente estar dando acabamento na nossa peça, tá?
Bom, gente, então aqui eu já subi aqui os meus 12 centímetros. Eu tô com a minha fita aqui pra medir pra vocês. Aqui bem no pezinho aqui. Olha só. Deu os 12 centímetros certinho. E eu subi aqui, ó. Essa aqui é a minha primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, tá? Aqui, ó, eu continuei deixando aqui o meu fio, a minha laçada aqui maior. Aqui é aquela correntinha, aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou passar aqui pra dentro. E vou introduzir o meu fio aqui, ó, né? Dentro dessa correntinha aqui, bem no intervalo. Bem no meio. Aqui, eu pego o meu fio que vem do rolo, ajusto aqui, ó. E aqui eu puxo o meu fio. Aí, já saí com ele bem no meio aqui dessa correntinha. Agora, eu dou uma folga aqui, pra não ficar apertado demais. Agora, eu não vou vir mais aqui, ó, pra me fazer o acabamento. Caso você queira ele maior, continue subindo, tá? O nosso acabamento vai ser feito bem aqui, ó, aonde eu pegaria se fosse o ponto baixo normal. Só que aqui eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, porque eu quero como se fosse uma trança aqui pra mim fazer o meu acabamento. Então, não vou pular nenhum, somente pego assim, ó. Não puxo demais, porque se eu puxar muito, vai fazer a minha borda ficar muito apertada. Então, é só isso daqui que você vai fazer e vai ficar com essa trança aqui, ó, na borda. Só isso. Eu vou seguir o meu até chegar no final. Tá vendo que eu não tô puxando muito, não tô deixando muito apertado. No caso, se você quiser fazer isso com a outra cor, também pode fazer, mas a cliente quer tudo de uma cor só. Então, gente, eu vou fazer isso até o final e volto pra gente tá arrematando o nosso fio, tá? Então, aqui, gente, já cheguei aqui no meu último ponto. Aqui é o meu último ponto, vou fazer ele aqui com vocês. Puxei ele. Agora, eu vou pegar um pedaço do meu fio e vou cortar aqui, ó. Pronto. Cortei. Agora, eu puxo todo ele aqui. Coloco aqui, ó, tá vendo? Essa primeira corrente que a gente fez aqui, eu vou introduzir aqui o meu fio, a minha agulha, introduzo meu fio aqui dentro. E aqui, ó, eu vou introduzir o meu fio aqui nessa de cima, aqui pra mim tá puxando aqui o meu fio. Olha só. Agora, isso daqui a gente vai esconder. Ajusta aqui certinho, que você não vê nem na onde começa e nem aonde termina o nosso trabalho. Aqui, pra tá arrematando esse fio, você vai caminhar por alguns pontos aqui, escondendo ele. Depois que já tiver andado por alguns fios aqui, é só você tá cortando aqui, tá? Caminha por alguns pontos. Se quiser dar um nozinho, pode dar um nozinho. Se não quiser, é só tá mesmo cortando o fio. Então, gente, da mesma forma que eu caminho com esse fio aqui, eu também vou caminhar com esse aqui do meu fundo do cesto, tá? Vou fazer a mesma forma. Então, gente, o nosso cesto ficou assim. Ele ficou com 12 centímetros de altura e a base dele com 23 centímetros, 24 centímetros. Vou medir aqui novamente para vocês verem. Que eu já me esqueci. Aqui, com 23 centímetros. Vou mostrar pra vocês a quantidade de fio que sobrou, tá? Sobrou isso daqui, ó, bem pouquinho mesmo, tá?
tinha 700 gramas aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo quanto foi que pesou o meu cesto, tá? Toda a lista de material vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigada por assistir mais essa videoaula. Fique com Deus. Tchau!